Introdução. Houve um tempo em que tudo o que uma pessoa tinha que fazer era ir à escola, conseguir um emprego, trabalhar com afinco, poupar dinheiro, comprar uma casa, livrar-se das dívidas, investir em longo prazo no mercado de ações e viver feliz para sempre. Esse conto de fadas acabou. Sinto muito. O abismo crescente entre os ricos, a classe dos trabalhadores e a classe média se deve a esse conto de fadas. Simplificando, as pessoas que seguem caem nesse precipício. Aqueles que ainda hoje acreditam nesse conto de fadas têm problemas financeiros. 20 anos atrás, em 1997, Rich Dad, Poor Dad foi lançado. O livro foi publicado de forma independente, porque nenhuma das editoras que encontramos entendia o que eu verbalizava. Além disso, creio eu, a maioria das lições do Pai Rico não fazia sentido 20 anos atrás. Há 20 anos, Pai Rico, Pai Pobre, pai de alta renda e pai de baixa renda, foi escrito como um aviso para a crise econômica em que estamos atualmente. E 20 anos atrás, fui criticado por dizer: sua casa não é um ativo e poupadores são perdedores. Mas os tempos mudaram. Você pode se lembrar de que 20 anos atrás, em 1997, nos Estados Unidos, o mercado de ações estava crescendo, os empregos eram abundantes e o livro mais popular era O Milionário Mora ao Lado, publicado em 1996. O Milionário Mora ao Lado é uma história sobre pessoas que seguem contos de fadas. Vá à escola, consiga um emprego, economize dinheiro, livre-se das dívidas e viva feliz para sempre. Em suma, em 1996 era fácil ser de alta renda, ser rico. Quase todos eram. Página 2. O milionário ao lado tinha educação universitária, um bom emprego, dirigia um automóvel tradicional, possuía uma casa que se valorizava e dinheiro no mercado de ações através de um plano de pensão ou um plano pessoal de aposentadoria. A vida era boa, era fácil se tornar milionário. O sonho americano era uma realidade. Um aviso. Em 1996, o então presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, advertiu sobre a exuberância irracional, o que significa que as pessoas estavam ébrias e delirantes por acreditar que enriquecer era fácil. Em 1997, Pai Rico, Pai Pobre, Pai de Alta Renda e Pai de Baixa Renda foi lançado. Pai Rico, Pai Pobre era o reverso da moeda de O Milionário Mora ao Lado. Meu pai rico não acreditava em segurança no emprego, economizar dinheiro, viver abaixo das possibilidades, dirigir um automóvel econômico, livrar-se das dívidas ou investir em longo prazo no mercado de ações. Vamos dar uma olhada na página 121. Capítulo 8. Você é financeiramente incompetente? Pai pobre, pai de baixa renda. Minha casa é um ativo. Pai rico, pai de alta renda. Minha casa é um passivo. Meu pai de baixa renda, meu pai pobre, foi um homem altamente instruído, muito letrado, muito estudado. Era o orador de sua turma, formou-se na universidade em 2 anos e estudou em Stanford, na Universidade de Chicago, e na Northwestern University, onde cursou o doutorado. Infelizmente, ele não era financeiramente proficiente, financeiramente competente. Não sabia a diferença entre passivos e ativos, porque carecia de falar
a linguagem do dinheiro, money, cash. Ativos é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivos é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Sua improficiência financeira, sua incompetência financeira exigiu que ele trabalhasse mais arduamente, embora nunca tivesse evoluído financeiramente. Todo ano ele recebia aumento salarial, aumento de pagamento. Mas as despesas, os investimentos aumentavam também. Despesas necessárias sempre crescem, a não ser que protestemos. Ele fez seu melhor para gerenciar seu dinheiro, mas o dinheiro parecia escapar entre seus dedos. Embora ele fosse um homem altamente instruído, letrado, honesto, um pai de família trabalhador com 4 filhos e um pilar da comunidade, morreu como um homem de baixa renda, morreu sem dinheiro, ou morreu com pouquíssimo dinheiro. Voltando à página 2. O mundo mudou. Em 2000, a bolha das empresas.com explodiu. O 11 de setembro de 2001 mostrou-se que o terrorismo global não estava longe de nossas portas. A explosão da bolha imobiliária aconteceu em 2007 e os maiores bancos nacionais americanos quebraram em 2008. Nos Estados Unidos, as taxas de juros despencaram para abaixo de zero e os poupadores se tornaram perdedores. Os preços do petróleo caíram, fazendo com que as economias baseadas em petróleo se enfraquecessem e a guerra do terror se ampliou. A União Europeia foi abalada quando Grécia, Itália e Espanha começaram a ter problemas. Os ricos enriqueceram, afortunaram, quando o mercado de ações atingiu novas alturas. Mas os trabalhadores e a classe média enfraqueceram financeiramente. Hoje, o mundo está abalado e atravessa a maior crise econômica da história. 20 anos depois, atualmente, nos Estados Unidos da América, muitos milionários ao lado estão desempregados e suas casas são a execução hipotecária ao lado. Suas casas? A execução hipotecária ao lado. Página 3. Hoje em dia, jovens vão à escola, se graduam, muitas vezes sobrecarregados por financiamentos estudantis, e dificilmente encontram aquele mítico emprego bem remunerado. Hoje, a dívida de financiamentos estudantis nos Estados Unidos é de 1,2 trilhão de dólares, maior que as dívidas no cartão de crédito. Muitos estudantes nunca serão capazes de arcar com um imóvel, porque não ganham dinheiro suficiente e estão pagando seus financiamentos estudantis. Vários deles, e recém-formados, ainda vivem com os pais. Muitos jovens instruídos estão subempregados. O fracasso dos jovens em conseguir um emprego de verdade, significativo, desafiador e de obter experiência em uma empresa é outra bomba relógio para o nosso futuro. Poupadores são perdedores. Hoje, os poupadores são perdedores. Juros sobre a poupança atingem mínimos históricos. O Japão, a Suécia e a era do euro têm taxas negativas. O Japão, a Suécia e a área do euro têm taxas negativas. As pensões estão com problemas. Nos Estados Unidos, a maioria dos planos de previdência privados ou públicos operam com um retorno de 7,5% sobre as aplicações. CalPERS, California Public Employees Retirement System, Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia, o maior plano previdenciário de funcionários do governo dos Estados Unidos, está operando com menos de 2% de retorno sobre o patrimônio líquido, o que significa que milhões de pensões
de funcionários públicos foram por água abaixo, nos Estados Unidos. A Previdência Social e o Medicare estão no vermelho. Será que uma nova injeção de dinheiro do governo, que vem dos contribuintes, está por vir? Os robôs estão chegando. Para piorar a situação, os robôs estão cada vez mais próximos. Em seu livro Robôs, a ameaça de um futuro sem emprego, Martin Ford explica por que o conto de fadas de ir à escola, conseguir um emprego estável, é delirante. As probabilidades são de que, mesmo se você for um médico, um robô o substitua. Agora, não no futuro. Página 4. Os países mais ricos do mercado mundial globalizado, do MMG, estão em uma corrida para desenvolver robôs e tecnologia que substituam seres humanos. Não só os funcionários do McDonald's em breve estarão sem trabalho, como o futuro de jornalistas, professores e de profissionais como advogados, médicos e contadores também é incerto. Martin Ford não escreveu sobre empregos sendo exportados para países de baixos salários, baixos pagamentos, mas sobre seres humanos substituídos por robôs. Ele afirma que os Estados Unidos podem agora competir com os países de baixos salários nas fábricas. Infelizmente, essa competição será com robôs, não com o trabalho humano. A mensagem é clara. O desemprego em massa chegou. Nosso novo presidente. Em 2016, Donald John Trump foi eleito o presidente dos Estados Unidos. Milhões têm medo dele e do que fará. Por outro lado, milhões votaram nele porque conhecem a dor das cidades morrendo e do desemprego crescendo. Votei nele porque representa mudança e, em minha opinião, muitas coisas precisam ser mudadas. Donald John Trump é meu amigo pessoal. Escrevemos 2 livros juntos. Embora eu não compactue com algumas de suas opiniões impensadas e insensíveis sobre mulheres, raça e religião, a pessoa que conheço é um bom homem, bem como excelente pai e grande líder. Seus 3 filhos mais velhos são jovens fantásticos. Kim e eu fomos convidados para seus casamentos. A equipe foi composta por mulheres poderosas, autoconfiantes e articuladas que estiveram com ele por décadas. Sua mulher, Melania, é elegante, atraente e fala o que pensa, em 5 idiomas. Minha mulher, Kim, considera Donald John Trump pela primeira... minha mulher, Kim, considera Donald John Trump pela maneira como trata as mulheres. Donald John Trump e eu nos reunimos para escrever livros porque ambos estamos empenhados com a primeira linha do conto de fadas. Vá à escola. Escolhemos coescrever livros porque somos educadores. Tivemos pais ricos e estamos engajados com a qualidade da educação nos Estados Unidos. Acreditamos que uma educação financeira legítima deve ser acessível a todos os estudantes. O presidente Trump tem à frente uma obra complexa, porque os Estados Unidos e o mundo estão com problemas financeiros. Ele também sabe que o conto de fadas terminou. Por que este livro? Este livro foi escrito como a versão universitária de Pai Rico, Pai Pobre. Ele mostra o que a educação financeira legítima é e por que os ricos cada vez ficam mais ricos. A diferença entre os ricos, os trabalhadores e a classe média é a educação. Infelizmente, não a que é encontrada nas escolas. A educação financeira legítima inclui um pouco de história financeira. A atual crise não apenas aconteceu,
essa crise vem sendo gerada há mais de 100 anos, desde 1913, o ano em que o Federal Reserve e o sistema de impostos norte-americano foram criados. Este volume contará uma breve história da crise, ou conta uma breve história da crise. Ao entender os eventos históricos que levaram a ela, você compreenderá por que o milionário mora ao lado, a pessoa que ainda acredita em contos de fadas tem problemas financeiros. O milionário ao lado se parece mais com meu pai pobre, meu pai de baixa renda. Durante anos, ninguém se importou que as fábricas saíssem dos Estados Unidos. Por anos, ninguém se interessou em saber por que os empregos de altos salários deixavam essa nação. Por muito tempo, ninguém se incomodou que cidades nos Estados Unidos estivessem morrendo. Durante anos, a elite financeira, política e acadêmica viveu bem, sem contato com as partes necrosadas dos Estados Unidos. Bernie Sanders atentou para isso e quase superou Hillary Clinton na primária democrata. Donald John Trump também. E por essa razão ele é hoje o presidente dos Estados Unidos. Quem vai salvá-lo? Minha preocupação é que muitas pessoas contam com Donald John Trump para salvá-las. Embora ele seja um grande homem, não é o Superman. Duvido que possa salvar alguém, a menos que a pessoa esteja, antes de tudo, disposta a se salvar. Donald John Trump e eu nos unimos porque não acreditamos em dar o peixe às pessoas, como Bernie Sanders e muitos outros acreditam. Donald John Trump e eu acreditamos em ensiná-las a pescar. Meu primeiro livro, Pai Rico, Pai Pobre, foi escrito há 20 anos, em 1997, para ensinar as pessoas a pescar. O comunismo dá o peixe de grátis. A democracia capitalista instiga, influencia as pessoas a aprender a pescar. Aviso #1, Educação Legítima. Este livro, Porque os ricos cada vez ficam mais ricos, é a versão avançada de Pai Rico, Pai Pobre, a Universidade do Pai Rico. Se você não leu Pai Rico, Pai Pobre, sugiro que o leia primeiro, antes de começar este aqui. Este livro é para quem já se formou nos ensinamentos do Pai Rico, os que já estão familiarizados com os princípios e lições daquele volume. Como em todos os livros da série Pai Rico, fiz meu melhor para manter as coisas simples. Este livro é acessível, mas o que os ricos fazem não é óbvio. A regra 90-10 do dinheiro. Há uma regra do dinheiro conhecida como 90-10. Essa regra afirma que 10% das pessoas ganham 90% do dinheiro. Este volume e Pai Rico, Pai Pobre falam sobre tal regra. A boa notícia é que alguém com educação financeira legítima pode estar entre os 10% que ganham 90% do dinheiro. Neste livro você vai descobrir por que não é preciso ter recebido uma formação de alto preço em uma escola bem conceituada para fazer parte desses 10%. Na verdade, muitas pessoas de alta renda do mundo não concluíram a graduação. Steve Jobs, Mark Zuckerberg e Walt Disney estão entre elas. Seu desafio é decidir. Você tem o espírito, determinação e motivação para receber a educação financeira legítima? Se for um desistente, não quiser trabalhar arduamente, nem estiver disposto a estudar, este livro não é para você. Caso seja uma pessoa que acredita que a vida deve ser fácil e que o governo deve cuidar de você, então, definitivamente, este livro não é para você. A questão é que este livro trata da educação financeira legítima, que não apenas se aprende na escola. Aviso
#2 Impostos. Em 2012, Barack Obama venceu o candidato republicano, o então governador Mitt Romney, por muitas razões. Uma delas foram os impostos. Barack Obama revelou que pagava 30% de impostos. Mitt Romney pagava menos de 14% sobre uma renda de mais de 20 milhões de dólares. Donald John Trump nunca liberou suas declarações fiscais, o que levou seus oponentes à loucura. Julgar isso inteligente ou desonesto depende do que se pensa sobre impostos. Uma grande parte deste livro trata de impostos. Se ama pagar impostos e quer pagar ainda mais, este livro não é para você. Se quiser aprender como pessoas como Mitt Romney e Donald Trump ganham milhões e pagam pouco em impostos, este livro é para você. Impostos são juros. Muitas pessoas acreditam que os impostos são injustos. Impostos são justos. Muitas pessoas acreditam que os impostos não são injustos. Injusta é a falta de educação financeira legítima, que faria com que as pessoas entendessem melhor os impostos. O fato é que as leis fiscais são para todos. Todos podem pagar menos impostos. Se conhecerem o poder da educação para usar a lei tributária como uma vantagem arrebatadora. Considerando que impostos são um tema polêmico e controverso, pedi a meu consultor, Tom Wheelwright, para ser meu colaborador, a autoridade em impostos, para esse tema no livro. Tom é o consultor mais inteligente, brilhante e diligente que já conheci. Os ricos cada vez ficam mais ricos porque têm consultores como Tom os orientando. O desafio é que um consultor como Tom Wheelwright não pode fazer tudo sozinho. Se você realmente quer ganhar milhões e pagar menos, até mesmo nada em impostos, precisa agir como os da alta receita. Tom não pode fazer muito pelo milionário ao lado. Lições de Tom sobre impostos. Impostos recompensam os proficientes, os competentes. Impostos não se destinam a punir as pessoas. Seu objetivo é recompensar os que agem como o governo deseja. É preciso educação financeira para saber e agir de forma que o governo o gratifique. Aviso #3. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso aqui. Tom Wheelwright e outros consultores da Rich Dad viajam pelo mundo ensinando as lições deste livro. Em todo lugar que visitamos, incluindo cidades dos Estados Unidos, há pessoas que levantam suas mãos e dizem: você não pode fazer isso aqui. Na maioria dos casos, a pessoa é com um milionário ao lado, comumente um médico, advogado, contador ou consultor financeiro. Ao ler este volume, você provavelmente também dirá: você não pode fazer isso aqui. Muitas pessoas dizem não pode, porque não são financeiramente proficientes, competentes. Tom Wheelwright costuma convidar outros consultores de países que visitamos para se juntar a nós no palco e conferir se o que falamos pode ser feito no país em que estamos. Mesmo assim, as pessoas argumentam: você não pode fazer isso aqui. E o fato é que eles não podem. Sem a educação financeira legítima, apresentada neste livro, ninguém consegue fazer o que os ricos fazem, mesmo se for médico, pós-graduado, advogado ou até mesmo um consultor financeiro. Consultor financeiro? A imagem a seguir mostra quem pode fazer o que fazemos. Empregado autônomo, dono, investidor. Pessoas que dizem: você não pode fazer isso aqui, são, na maioria das vezes, um empregado e um autônomo. Pessoas como corretores de imóveis, web designers e cabeleireiros, ou autoridades em seus pequenos negócios ou em uma área, como médicos e advogados. Observe a imagem novamente.
Você pode ter uma ideia do porquê de alguns dizerem você não pode fazer isso aqui e porque algumas o fazem? Empregado, Barack Obama. Autônomo, Hillary Clinton. Donald John Trump, Mitt Romney. Dono, investidor. Página 10, finalizando. O quadrante D de dono significa dono de grandes empresas com 500 empregados ou mais, 500 funcionários ou mais. O quadrante investidor se refere a investidores profissionais. A maioria dos empregados e autônomos investem como milionário ao lado. A maioria dos empregados e autônomos investem como milionário ao lado. São investidores de varejo que investem em ações, títulos, fundos de investimentos e ETFs. Investidores profissionais são pessoas que criam os próprios investimentos ou investem em preços de atacado. Pessoas que dizem, você não pode fazer isso aqui. São os empregados e autônomos que investem em ativos de papel, ações. Este livro descreve o que as pessoas dos quadrantes dono e investidor realmente sabem e fazem. Você pode agir como eles, se estiver disposto a investir em sua educação financeira legítima. Você pode agir como eles, se estiver disponível a investir em sua educação financeira. Se o fizer, será um dos poucos que realmente saberão porque os ricos cada vez ficam mais ricos. E nunca esqueça das palavras do Messias no Novo Testamento. Quem tem é acrescentado, porém quem não tem, até o pouco que tem é tirado. Ou seja, quem trabalha e também tem tempo para estudar, ganha mais para ter mais. Porém, quem só trabalha e nunca tem tempo para estudar, ganha menos durante toda a vida. Às vezes até trabalha muito, mas fica como um pneu. Quanto mais trabalha, mais liso fica. Entre para o Clube 9010. Se estiver disposto a fazer o que é necessário para chegar aos quadrantes dono e investidor, você entrará para o Clube 9010, naqueles 10% que ganham 90% do dinheiro. Se não quiser se juntar aos 10%, pode se unir à multidão, que prefere dizer, você não pode fazer isso aqui, mesmo que possa. Muitas pessoas dizem, você não pode fazer isso aqui, porque é mais fácil recuar e negar a possibilidade de realmente fazer acontecer, do que agir. Este livro é para todos, ricos ou da classe dos trabalhadores, altamente instruídos ou não, que querem fazer acontecer. Robert não é republicano nem democrata. É um eleitor independente de filiações e um defensor da educação financeira. A missão da Rich Dad é levar o bem-estar financeiro da humanidade. Introdução. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Alta Books, Editora. Robert T. Kiyosaki.